Olá, boa noite, boa noite. Muito bem-vindos ao Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que vão levar você a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal humano, analista transacional e organizacional, mentor integrativo e relacional, autor publicado, pesquisador de desenvolvimento humano, e eu estou aqui para falar sobre questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma. Nas últimas 2 semanas eu já trouxe esse tema para vocês. E como na semana passada, na semana retrasada, algumas pessoas tiveram insights com o que eu falei na primeira live. E depois da segunda live, outros ainda perguntaram se ia ter mais sobre o assunto. Eu resolvi trazer mais um pouquinho hoje para vocês. Eu ia abordar outro assunto, mas como houve essa demanda, eu estou trazendo uma terceira live a respeito do mesmo assunto, que é autoestima. Então, a autoestima é uma avaliação positiva ou negativa que uma pessoa faz de si mesma e em algum grau a partir de emoções, ações, crenças, comportamentos ou qualquer outro tipo de conhecimento a respeito de si próprio. Esse valor dado por si mesma é fundamental para o bem-estar físico, para o seu bem-estar mental, para o bem-estar geral de qualquer pessoa, já que a aceitação de si mesmo reflete em cada e em todos os aspectos da vida. Boa noite, pessoal. Boa noite, Selma. Boa noite, Kari. Tudo bem? Então, eu estava falando aqui a respeito da autoestima, que é essa avaliação que a gente faz da gente mesmo, positiva ou negativa, a partir de emoções, de ações, de crenças, de comportamentos ou qualquer outro conhecimento que você tenha a respeito de si próprio. E esse valor dado é fundamental para o bem-estar físico, mental, social, já que essa aceitação de você mesmo reflete em todos os aspectos da vida. Então, desde que a gente nasce, a nossa vida nos determina certas condições para que sejamos estimados, Então, a gente só será bem tratado e cuidado e estimado pelos outros se, por exemplo, formos obedientes, se sentarmos direitos, se comermos tudo, se nos alimentarmos como as pessoas desejam, se estudarmos e formos bem na escola, se trabalharmos direito, se tivermos sucesso pessoal, sucesso profissional. Então veja que essa autoestima, ela tem uma influência direta do que os outros colocam pra gente e a gente entende que em fazendo aquilo eu serei estimado. Carl Rogers, na sua escola humanista de psicologia, ele diz que todo ser humano, sem exceção nenhuma, pelo mero fato de ser, é digno do respeito incondicional dos demais e de si mesmo. Então, a pessoa merece estimar-se a si mesma e merece que se lhe estime, que as outras pessoas tenham uma estima por si, E também na visão da psicanálise, na visão dada por Freud, por exemplo, a autoestima está diretamente relacionada ao desenvolvimento do self, do eu, do ego. Freud utilizava uma palavra alemã, Selbstgefühl, que significa sentimento de estima de si, que é justamente a autoestima, sentimento de estima de si. A percepção de nós mesmos a partir de nossos modos de agir, de pensar, é o que gera o sentimento de inferioridade, superioridade, autocrítica, autocensura, narcisismo, egoísmo. Então, todas essas características influenciam diretamente em nossas experiências, no bem-estar da gente e na qualidade de vida diretamente. Tem um impacto, então, a autoestima direto no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. E hoje eu escolhi, depois das 2 últimas lives, trazer 4 pilares da autoestima para vocês, descritos por 2 autoras em 2006, para que eu possa, de alguma maneira, colaborar um pouco mais nesse processo de atualização da autoestima de vocês, para colaborar nesse processo. Elas descrevem esses 4 pilares, que são autoaceitação, autoconfiança, competência social e rede social. Então vou repetir os 4, tá? Autoaceitação, autoconfiança, competência social e rede social. Esses são os 4 pilares que elas descrevem. A autoaceitação como uma postura positiva com relação a si mesmo como pessoa. Isso inclui elementos como estar satisfeito e de acordo consigo mesmo,
respeito a si próprio, né? Ser um consigo mesmo e se sentir, digamos, em casa no próprio corpo. O 2, que é a autoconfiança, o segundo pilar, diz respeito a uma postura positiva com relação às próprias capacidades e desempenho. Então a autoconfiança tem relação com isso. Uma postura ok com a sua capacidade e seu desempenho de fazer coisas, né? Inclui as convicções de saber e conseguir fazer alguma coisa, né? E fazê-lo bem, né? De alcançar alguma coisa, de suportar dificuldades e poder dar conta de realizar algo, né? O pilar 3 diz respeito à competência social, que é a experiência de ser capaz de fazer contatos interpessoais, né? Isso inclui saber lidar com outras pessoas, sentir-se capaz de lidar com situações relacionais difíceis, complicadas, né? Ter reações flexíveis nessas relações, conseguir sentir ressonância social dos próprios atos, então ação e reação, né? E saber regular a distância, a proximidade com outras pessoas, não ser invasivo e não se afastar demais. Oi, Fábio, boa noite, bem-vinda. E o quarto pilar, rede social, ou seja, estar ligado a uma rede de relacionamentos positivos. Isso inclui uma relação satisfatória com parceiro, com família, com amigos, né? Poder contar com pessoas de uma rede social e também estar à disposição para eles, né? Ser importante e sentir-se importante para as outras pessoas. Então, esses são os 4 pilares. Então, dessa forma, os 2 primeiros pilares, eles representam uma dimensão intrapessoal da autoestima. Os 2 outros, uma dimensão interpessoal, que fala do relacionamento, né? Então, quando a gente pensa nos 2 primeiros, eles têm uma relação direta com estágios de desenvolvimento 1, 2 e 3, né? O estágio de desenvolvimento 1 que vai do nascer aos 6 meses de vida, o 2 que vai dos 6 meses de vida aos 18 meses de vida, e o 3 que vai dos 18 meses de vida aos 3 anos de idade, que são fases onde você está aprendendo a ser, a fazer e a pensar. Então, quando você tem essas 3 fases lá na sua infância bem trabalhadas por você mesmo, com as influências parentais, com as influências sociais que você tem, você tende a ter uma autoestima bem regulada. Bem regulada nesses 2 quesitos com relação à questão intrapessoal. Os outros 2 pilares, o 3 e o 4, têm uma relação direta com os estágios de desenvolvimento 4, que é a fase de identidade e de poder, que vai dos 3 aos 6 anos de idade. Tem relação com o estágio de desenvolvimento 5, que é uma fase de estrutura, que vai dos 6 aos 12 anos de idade. E os 4 estágios, na verdade, né? E o 4º estágio, na verdade, tem relação... O 6º estágio tem relação com a idade dos 13 aos 19, onde você confirma tudo isso daí. Então, dos 13 aos 19, diz respeito a esses 4 pilares, que dos 13 aos 19 você vai confirmando tudo. Então, a gente tem lá, primeiro, a questão intrapessoal, nos 3 primeiros estágios de desenvolvimento de vida, depois dos 3 anos aos 12 anos de idade diz respeito à questão interpessoal, onde você aprende a interagir e ser alguém na sociedade, os seus limites, questões de valores, né, de relacionamentos, e depois o último estágio, dos 13 aos 19, onde você revisa todos esses estágios. É isso que acontece na nossa adolescência. Então, quando a gente pensa na construção disso tudo ao longo da vida, esses estágios todos em desenvolvimento, isso traz para você a condição de montar a sua autoestima. E quando ficam coisas quicando lá atrás, você acaba tendo questões para resolver e, portanto, a autoestima fica desregulada. Uma superestima, uma subestima, por exemplo. Você se estima mais do que você realmente né, você se estima melhor do que todos, ou uma subestima onde você, coitado de mim, eu não sou ninguém perto dos outros. Então, é importante
saber essas fases do momento, buscar conhecê-las, né? Isso você pode fazer através de leitura, através de uma mentoria integrativa relacional, através de uma psicanálise, por exemplo, através de uma psicoterapia cognitivo-comportamental. Existem vários caminhos. Eu, particularmente, gosto muito da abordagem de autoconhecimento, de você estudar por conta própria, autonomamente, e com a ajuda, por exemplo, de um mentor que vai colaborar você a retrabalhar questões aí dos seus processos de desenvolvimento desses estágios, trazendo para você a possibilidade de retrabalhar a sua autoestima, né? Então, poder fazer isso te dá condições de melhorar a sua autoestima. Mas, se você trabalhar esses 4 pilares aí, né, e esse processo de retrabalhar esses 4 pilares consiste em alguns exercícios, né, algumas atividades que você pode fazer, que tem por fim capacitar você para realizar esses passos que ficaram pendentes lá nos seus estágios de desenvolvimento, né? Antes de se começar o trabalho direto nesses 4 pilares aí que eu falei, antes de você iniciar esse trabalho, há como se fosse um trabalho preparatório, digamos assim, né? Dedicado à formação do amor próprio, né? Ou do cuidado consigo mesmo, né? Eu já trouxe um termo em alemão, vou trazer outro, né? Em alemão a gente fala esse cuidado consigo mesmo, a gente chama de Selbstzuwendung, que quer dizer justamente cuidado consigo mesmo, né? Então, antes de você entrar nos 4 pilares ali, é importante que você desenvolva 3 passos básicos para que você consiga dar conta, digamos assim. Boa noite que entrou aí, não vi, Fran, tudo bem? Beleza? Então esses 3 passos são tornar-se atento e consciente das próprias emoções, sentimentos, sensações, necessidades corporais e psíquicas. Então vejam, esse passo 1 aí, preparatório para você trabalhar os 4 pilares da autoestima aí, é aquilo tudo que eu sempre trago aqui para vocês, a questão do autoconhecimento, da autopercepção, do olhar para si, de entender os seus sentimentos, suas emoções, as ações que vêm desses sentimentos e emoções, as suas necessidades corporais, emocionais, psíquicas. O segundo ponto dessas 3 fases preparatórias, digamos, é você relacionar-se respeitosa e amorosamente com você mesmo, né? E o terceiro é o autocuidado, cuidar de si. Isso tem respeito a você conseguir olhar para você e começar a cuidar de você. Então vamos lá. Feito o preparatório, considerando que isso está sendo atendido por vocês, você vai começar a melhorar a sua autoestima, né? E assim, o que eu vou falar aqui, provavelmente algum deles você até já conhece, eu já falei alguns deles nas outras 2 lives, né? Mas assim, se você já conhece e você tem colocado em prática, olha para isso também. É muito comum, eu vejo muitas pessoas que vêm para mim, Rubens, ouvi o que você falou tal dia, não sei o que, achei bem legal, já sabia disso, porque eu vi isso, você já falou não sei que dia, aquele dia aqui você me contou, não sei o que, não sei o que. E eu pergunto, ok, você tem feito? E a pessoa leva um choque. Porque apesar de conhecer, a pessoa não tem colocado em prática. Então, olhe se você tem feito o que você já conhece e absorva o que é novo para você começar a colocar em prática, né? E sempre cuidando desses 3 passos preparatórios que eu acabei de comentar. Então, primeiro passo, por exemplo, para trabalhar nesses pilares aí da autoestima, elimine a culpa. Elimine a culpa. Um dos principais motivos para uma baixa autoestima é justamente esse sentimento constante de culpa. Seja por não estar fazendo algo ou por aquilo que foi feito não considerar adequado, né? É muito comum, né, você segurar essa sensação de que é culpado pela vida que você está levando, pelos problemas. Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Esses dias eu brinquei com um cliente meu, a gente tá aqui de boa, curtindo a vida, de repente alguém entrega um problema para você e você não tem nada com isso e você acaba tendo que resolver. Então, não é culpa sua, né? Isso faz parte da vida. Então, tirar essa culpa de que tudo que acontece você é responsável por. Não! Tem coisas que você não é responsável, porém você precisa lidar com elas. E tem coisas que sim, você é responsável. Mas ser responsável é justamente não se sentir culpado. É você entender o que te levou àquela situação e trabalhar para sair daquela situação com autorresponsabilidade. Ser responsável pelo ato que levou a chegar ali e buscar a solução para sair dali. Isso tira a culpa, né? Então procure tirar esse sentimento de culpa, né? Tentando abraçar mais a leveza de ser um ser livre, né? E de que se está agindo
de forma, por exemplo, danosa para você ou para o outro, mas por desconhecimento, por não ter entendido a situação e procurar corrigir aquilo, aproveitar oportunidades de mudança, né, que está presente a cada novo segundo que se vai ali no reloginho. Então, agora, se você está ouvindo isso e você se deu conta de alguma coisa, que você está se sentindo culpado, não perca tempo, não espere a live acabar, anota aí no papelzinho já o que você vai fazer ou o que você precisa trabalhar para que em seguida você possa fazer. Por isso que eu sou fã do tal do papelzinho, que eu falo sempre para vocês, mantenham o papelzinho com vocês o tempo todo. Tem gente que usa o celular, o bloco de notas, tem gente que usa o computador, tem gente que usa qualquer coisa. Porém, o anotar esses insights nos ajuda a manter-nos conectados com aquilo, porque se vem na memória, né, vem na mente, a gente guarda na memória, isso acaba se perdendo e a gente acaba deixando de lado, né? Segunda coisa que você pode fazer, não se comparar com os outros. Para você ter uma autoestima ok, é importante eliminar a culpa, que foi o primeiro, e é importante não se comparar com os outros. O mundo em que a gente vive é sustentado pela competitividade, gente, né? E isso faz a gente acreditar que o nosso próprio sucesso pessoal, profissional, só vai ser alcançado quando a gente supera o de outras pessoas. Gente, isso não é verdade. Você não precisa superar ninguém. Você precisa, pode e eu diria deve se superar. Aí ok. Mas superar outros? Não tem como. São situações de vida diferentes, são históricos diferentes, são redes diferentes, são coisas totalmente diferentes. Não há como comparar você com um outro, e por mais próximo que o outro seja, você com seu esposo, você com sua melhor amiga, não há como comparar. Então, deixe essas comparações todas de lado. Dessa forma, por cada ser, né, cada pessoa ser tão único, complexo, cheio das suas experiências individuais, dores, né, e dores e felicidades, né, assim como você também, não há como comparar, né? A alegria de uma pessoa não é a mesma da outra. Assim como o sofrimento de um não é o mesmo sofrimento do outro, né? Quando se trata de vida, não existe base de comparação. Faça o que você tem para fazer bem feito, o que você sabe fazer, o que você dá conta de fazer naquele momento. Se é algo que você precisa fazer e ainda não está preparado, pronto, se sente capaz de fazer, busque essa preparação, essa capacitação para fazer e fazer bem feito. Então, olhando e comparando você consigo mesmo. O Rubens de hoje, isso é um pensamento que eu tenho comigo diariamente, ele é grato por tudo que o Rubens de ontem e anteontem fez, e neste momento ele busca fazer coisas que o diferem do de ontem para, digamos, melhor, para alcançar coisas diferentes do que alcançou até ontem, corrigindo desvios de rota e focando no alcançar cada vez mais coisas. Então essa comparação eu comigo mesmo é até ok. Agora a comparação com outros você não vai conseguir. Boa noite, Letícia. Terceiro passo que você pode fazer para regular a sua autoestima. Não generalizar suas experiências. Então não é porque uma coisa aconteceu que isso vai ser generalizado. Não é bem assim. Não é porque você cometeu um erro ontem, no passado, que você vai ficar cometendo isso sempre. Isso não é verdade. Você pode escolher diferente, né? Os conceitos que criaram para nós, ou que nós mesmos criamos, não podem nos aprisionar. Então, as pessoas que falam, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse ser tem muito mais a ver com o fazer, com se ver assim, do que com realmente a possibilidade ou não de ser diferente, de fazer diferente. Tá desconexo. Eu sempre falo assim, a gente nasce com potencial para tudo. 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 Porém, a vida, o nosso interagir com a vida, nos faz escolher coisas, nos faz entender que somos melhores em algo e piores em algo. Porém, o nosso cabeção vai dizendo, isso que você é pior, deixa de lado, não trabalha porque você é ruim, você vai passar fiasco se você for tentar fazer. E daí você fica em algo que você é bom e isso não te traz crescimento, porque aquilo que você já é bom, cara. Precisa praticar, vai lá, mergulha de cabeça, beleza. Mas aquilo que você não é tão bom, se você não pratica, você vai ficando cada vez pior naquilo, cada vez mais distante. E chega um momento que a vida te apresenta um desafio que você precisa daquilo, e daí como é que você resolve? Daí você se sente mal, tua autoestima vai lá no chinelo, porque você é incompetente, porque você é um zé ninguém, e fica esse sentimento
de autoculpa de não saber ou não poder fazer aquilo. Então, a experiência do passado não quer dizer que ontem você errou naquilo, que você não possa acertar hoje, você pode desenvolver aquela habilidade. O potencial existe, basta você querer desenvolver. Veja, eu não estou dizendo que é fácil desenvolver uma habilidade que não é dita inata. Você precisa treinar muito. Mesmo uma habilidade que você tem facilidade, você também precisa treinar e desenvolver mais e mais e mais, repetir, para ficar masterizado aquilo dentro de você. Então, não é assim da noite pro dia que você fica bom em algo. Então, sim, se você perceber que tem algo que você pode, precisa e quer modificar, foque naquilo. O potencial existe, não abra mão daquilo, né? Então, a gente pode se movimentar o tempo todo e visualizar a situação dessa forma que eu falei, né? Isso ajuda para que esse movimento de desenvolvimento se torne cada vez mais natural, mais leve. 4. A quarta coisa que você pode fazer para melhorar a sua autoestima, né? Então, primeiro, eu falei os 3 primeiros, né? O quarto agora é confie em si mesmo. Tá? Confie em si mesmo. Não espere que os outros deem a você a motivação que você precisa para agir. Não espere, porque às vezes não vão dar e você não vai agir e vai passar a oportunidade. Né? Então, encontre forças em si mesmo para confiar nos seus movimentos e levar sua vida para onde você deseja e não para onde as pessoas estão falando que você deve ir. Então, assim é muito mais fácil você alcançar um objetivo que é seu quando a sua mente já está inclinada em acreditar no seu sucesso, já está pensando, já está visualizando o seu sucesso. Isso é muito importante. As pessoas aí hoje em dia estão falando essa coisa do pensamento positivo, é mais ou menos isso, né? Ter a confiança de que você tem o potencial e de que em você escolhendo desenvolver, você vai atingir o sucesso que você busca, seja o que for, profissional, pessoal, relacional, enfim. Autodesenvolvimento, seja qual for o seu objetivo de sucesso, né? Quinta dica, seja mais compassivo com seus erros. Isso tem a ver lá com não ter culpa, lá com né? Então, se não foi dessa vez, não deixe que um erro cometido seja a razão para que você desanime. Isso tem a ver com o terceiro e o quarto que eu falei, né? Não deixe que isso te desanime, né? Então, assim, se você consegue perdoar os outros por erros deles, você precisa também conseguir perdoar a si mesmo por erros que você também cometeu. E entenda erro como oportunidade de aprendizado. Se você entendeu que você errou, não há problema de você entender o seu erro e escolher fazer diferente para que você não erre mais. O erro pode trazer culpa, essa palavra, né? Pode trazer uma sensação de que você não é capaz. Então, em vez de erro, não use essa palavra erro. Use uma palavra que seja mais confortável para você, que você entenda como mutável, por exemplo. Porque errar, às vezes você se coloca dentro de uma casinha de não vou conseguir. Saia dessa casinha. Não fique lá. Então, entenda como oportunidade de desenvolvimento alguma coisa que não deu certo, que não funcionou como você desejava, o tal do erro, né? Então, desenvolver esse olhar de compaixão, esse olhar compassivo para as suas próprias atitudes vai te fazer viver melhor. Tua autoestima vai vir à tona, porque você vai olhar que você não deu conta, você vai trabalhar e vai dar conta. Isso vai trazer um boost para a sua autoestima. Sexta coisa que você pode fazer para melhorar e trabalhar a sua autoestima, né? Entenda o que funciona e o que não funciona para você. Não é que algo funcione para Joãozinho, para Mariazinha que vai funcionar para você. O que funciona para mim nem sempre deste jeito exatamente funciona para você. Então, adaptar isso tudo que você aprende faz parte do processo. Aprender a fazer isso faz parte do processo, né? Então, o que te faz se sentir mais autoconfiante é praticar um exercício, por exemplo, é aprender algo novo, por exemplo, é fazer uma atividade que você já tem domínio, é ter um contato mais próximo com uma comunidade qualquer, né, com amigos, enfim, profissional, praticar a solidariedade. Então, encontre algo que funciona para você, para a sua situação, e volte a isso sempre que você sentir que sua autoestima está caindo. Fazer algo que funciona traz para você esse potencial. Vocês já viram eu falando? Quem não viu vai ouvir eu falando agora. Minha filha é muito craque nisso. Ela fala assim, pai, às vezes eu estou lá fazendo um exercício de matemática que eu não estou conseguindo, já tentei fazer 10 vezes e não saio do lugar. Eu saio dali, eu levanto do meu quarto, vou até o piano na sala, toco uma música que eu sei
que eu sei tocar, que eu toco bem, na hora que eu termino de tocar aquele trecho ou aquela música que eu toco bem, eu percebo que eu sou capaz. Eu volto e eu consigo resolver o meu exercício. Então pensa, uma criança ela faz isso desde os 12 anos de idade, que ela verbalizou isso pra gente. Então, uma criança já se deu conta de que quando faz algo que funciona, traz potência para fazer algo que ainda não funcionou. Então, pratique aquilo que eu falei, pratique o que é inato, o que é fácil, entre aspas, fácil para você, que você dá conta, que você se percebe capaz. Isso melhora a tua autoestima, te dá potência para você trabalhar a questão que você não está dando conta ainda. Ainda. Muita gente se prende nesse não dou conta, ponto. Não é ponto final. Se você quiser que aquilo fique mal resolvido, será ponto final, mas você não precisa deixar isso mal resolvido. 7ª dica, seja sincero consigo mesmo. Gente do céu, não minta para você mesmo, não pinte de cor-de-rosa o seu mundinho para fazer de conta que tá tudo bem, quando não está, ou para fazer de conta que tá tudo ruim, quando tá tudo bem. Então, as pessoas mentem para si, essa é a pior mentira. Então, da mesma forma que mentir para os outros é muito prejudicial, mentir para você também faz você cair em situações danosas, né? Então seja sincero com as suas dificuldades, com as suas vulnerabilidades, com as suas facilidades. As pessoas não querem olhar para o que não tem de capacidade desenvolvida, as pessoas preferem focar no que só no bom, digamos assim. E esse focar no bom ainda é com uma crítica enorme que quando só isso aqui do trilho já se culpa e já vai lá para a incapacidade. Seja sincero, seja honesto com você, com as suas dificuldades, com as suas facilidades, né? Abrace as suas fraquezas, seja grato. Abrace suas forças, seja grato. Porque você pode desenvolver suas fraquezas, torná-las fortalezas assim como as que você já tem, né? Então alimente o equilíbrio da mente com relação a cada uma dessas forças, cada uma dessas fraquezas, sem se entregar ao narcisismo e sem se abalar pela autocrítica em excesso, beleza? 8ª dica, 8ª questão que você pode trabalhar para melhorar a sua autoestima. Eu já falei nesses aí algumas vezes, mas agora é bem específico. Comece a agradecer. Ser grato tem a forma de cultivar, tem a força de cultivar melhores experiências, tá? Quando notamos todo o bem que há ao nosso redor, especialmente o bem que há dentro de nós e nas ações que fazemos no mundo, a gente é mais feliz. A gente consegue nos impulsionar para melhores atitudes. Então, o ser grato é essencial. Vocês veem um monte de gente falando isso hoje em dia aí nas redes sobre gratidão, sobre ser grato. E assim, não é ser grato no sentido religioso, no sentido, sei lá, qual que você queira dizer, mas é realmente entender que aquilo que você tem é o que você tem para hoje, ser grato por aquilo, escolher daquilo que você foi grato, que você precisa transformar e abraçar aquilo que você pode manter. Então esse sentimento de gratitude, não de revolta por não ter tudo, de revolta por não conseguir algo, ou de revolta porque outro, lembra da comparação, conseguiu e você não. Então ser grato faz parte para que você tenha uma autoestima melhor. 9ª dica, 9º passo ou atitude que você pode ter para melhorar sua autoestima. Esse, vocês veem eu falando, doutora Lucimara falando direto aqui. Comemore cada vitória. Vou repetir. Comemore cada vitória. Por mais ínfima que ela pareça, cada passo que você consiga dar em direção ao que você busca, comemore do jeito que você quiser, mas comemore, seja dançando sozinho em casa, seja cantando, seja um jantar, seja bebendo uma bebida, um suco, o que você quiser, comemore, é importante, né? A nossa vida, a sua vida não foi só feita a partir de erros. Só o fato de você existir, de você estar vivo, já é uma vitória. Uma vitória para ser comemorada. Isso linka com a gratidão. Então faça com que cada novo objetivo alcançado, por menor que seja, por mais que não seja o objetivo todo, mas seja um passo em direção ao objetivo, seja um impulso positivo, né? E contente você com isso, né? Que te leve em direção ao seu equilíbrio físico e mental. Ao invés de você ficar se criticando, mas foi um passo muito pequeno, mas falta tanto, eu só consegui isso.
Ao contrário, tem um olhar mais positivo. Nossa, eu consegui isso, gostaria de ter conseguido mais. Agora, o que eu vou fazer para conseguir mais? Consegui, vitória, dei um passo, por menor que seja. Isso traz uma química neurológica tão positiva que te possibilita, melhora a tua autoestima e te possibilita seguir em frente. E como um carro que você sai do zero e chega a 100 km por hora passando por várias marchas, por um acelerar contínuo, tem carros que faz de 0 a 100 em 3 segundos, tem carro que faz de 0 a 100 em 10 segundos, em 20 segundos, depende do carro. Vejam, até os carros não chegam na mesma velocidade no mesmo tempo, não é você que precisa chegar na mesma velocidade que os outros, no mesmo tempo que os outros. Então, esse processo de chegar a 100 por hora passa justamente por você engatar a primeira marcha, chegar na velocidade para a troca da segunda, comemora isso, troca para a segunda marcha, para a terceira marcha, para a quarta marcha, para a quinta marcha. Se for um câmbio CVT de 7 marchas, vai longe com esse câmbio de 7 marchas, mas comemore cada troca de marcha que você faz para que você potencialize a sua autoestima, a sua percepção de capacidade e você consiga então seguir em frente mais rapidamente, numa velocidade mais rápida. Porque quando você se critica, é como se você parasse o seu carro e daí você tem que sair do 0 km por hora, você fica cada vez mais distante do 100 por hora. Então você demora mais tempo para percorrer aquele mesmo caminho. Então não pare, não se critique, mas comemore cada vitória. E comemore, como eu comentei anteriormente, inclusive os ditos erros, o que não funcionou, porque é uma oportunidade para você desenvolver algo diferente e então conseguir seguir sua viagem, né? E a 10ª dica, também vocês me ouvem falar direto isso. Diz respeito ao aqui e agora. Viva no presente. Presente no presente. O mais importante ato de crescimento da autoestima é viver no agora. Viver no museu, tanto do passado como no museu do futuro, não muda nada, não transforma você, não melhora não melhora a tua autoestima e pode até piorar a tua autoestima. Quando você olha para frente, você vê tudo que você não pode ser ou não pôde ser e não conseguiu ser ainda, e quando você olha para trás, você vê todos os erros e se critica por tudo que você não deu conta de fazer. Então, viva no presente, viva no agora. Não importa o que já foi feito, o que vai acontecer, o que você pode fazer neste momento para ser mais confiante e se alegrar mais por seu próprio ser. Viver no presente é o melhor presente que você pode dar para você mesmo. Então aí eu dei 10 dicas, depois a live fica salva lá nos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram para vocês. Vão lá no YouTube que tem todas elas, quem não viu a 1 e a 2 de autoestima, veja, e veja essa aqui em seguida de novo, se você quiser. Então, tá lá as 10, se você não anotou, se você perdeu alguma. Para quê? Para que você possa conseguir equilibrar, para que você possa conseguir dar um boost nessa tua autoestima. Eu digo modular, sabe? Para não ter uma superestima, para não ficar se achando, aquela pessoa que se acha, e nem uma autoestima baixa, né? Uma subestima, onde você tem capacidades que você ignora, você acha que não é capaz e você vive aquém daquilo que você tem de potencial para viver, né? E numa analogia, a autoestima é como uma flor que precisa ser regada. Depois que você começa a fornecer água, ela vai crescendo e vai se espalhando por toda a sua vida de forma positiva. Então comece a alimentar esse cuidado de si e perceba como tudo fica mais simples, como tudo fica mais bonito. E se nesse processo você precisar de ajuda, busque ajuda. Não é vergonha, você não é menos. Sua autoestima não fica ou não precisa ficar abalada porque você precisou de ajuda. Ao contrário, a pessoa que verbaliza que precisa de ajuda, eu vejo muito mais força nela do que aquele que se acha e não busca ajuda com ninguém, não busca nenhum tipo de colaboração. Então, se você precisar ou sentir que não está dando conta, busque ajuda. E uma das ajudas, eu me coloco à disposição. Eu sempre falo isso para vocês. Manda perguntas, manda direct, pergunta no YouTube, pergunta aqui no Instagram, no Facebook. Mande perguntas, eu estou aqui para responder para vocês. E se necessário for, façamos sessões de mentoria integrativa relacional para colaborar, para que eu possa, com vocês, juntamente na sua jornada de desenvolvimento pessoal,
trabalhar a questão de autoestima. Isso é bem legal. E assim, quando a gente pensa nessas fases, no momento que eu falei nos estágios, no momento que eu falei lá no começo da live, né, no estágio, principalmente dos 12, 13 até os 19, que é o teenager, né, que é a idade teen, que é o do 13 até o 19, que é a fase da adolescência, que hoje em dia se encurta porque quer que as crianças, né, os adolescentes sejam adultos já com 15 anos de idade. Não, gente, isso não é nem biológico. O que é que uma criança de 10 anos já tenha comportamentos de crianças de 13, 14, 15 anos? Não, gente, isso está esbalhado. Precisa finalizar cada uma desses estágios em um momento bem finalizadinhos, e são esses gaps que ficam, que causam na gente todo esse abalo de autoestima, por exemplo, que a gente tem atualmente. São buracos que ficam e a gente pode voltar e retrabalhar, essa é a parte boa. Então, quando a gente pensa em adolescentes, por exemplo, uma mentoria integrativa relacional com o adolescente, trabalhando a questão da autoestima, trabalhando essa questão de potencialidades, até como sentido vocacional, para que o adolescente entenda o que ele veio fazer nesse mundo, para que ele se descubra como um profissional de X, Y área, olhando honestamente para si, para que não fique pulando de galho em galho, tentando faculdade disso, daquilo, e não acha, quando vê, tá com 40 anos, não definiu nada, não tá trabalhando, tá morando com os pais, e vira essa confusão louca porque faltou, ficaram buracos ali nos estágios de momento. Então, na mentoria integrativa relacional isso fica possível. E caso você não seja mais adolescente, que é o meu caso, trabalhar isso, retrabalhar isso é possível. O que tem uma autora muito boa que a gente está estudando, fala sobre crescer de novo. Você pode retomar atividades que te ajudam a crescer de novo e superar aqueles gaps que ficaram nos seus estágios de desenvolvimento, né? Então, vamos regar essa plantinha da autoestima, né? E um recadão que eu sempre dou e não pode ser esquecido: faça atividade física, cuide do seu corpo, contribui diretamente com a autoestima. Quando você olha no espelho e se vê bem, contribui com a autoestima. Então, atividade física, isso ajuda a ter uma percepção mais positiva de si. Fora os ganhos de fisiologia, de como funciona o seu corpo, todas as endorfinas e dopaminas que a atividade física ajuda a produzir e te trazem sensação de bem-estar. Quando você começa uma atividade física onde você é um zero à esquerda, você não consegue levantar 5 quilos e de repente, depois de um tempo, você está levantando 20 quilos, ou você está correndo X quilômetros, ou seja, qual for a atividade física que você está fazendo e você progride, isso te dá potência, isso traz para você maior autoestima. Então, a atividade física aumenta a autoestima de quem pratica, porque melhora a saúde com essas endorfinas todas e a qualidade de vida em geral. Então, melhora a percepção de si mesmo, né? E outra diquinha é: se afaste de pessoas que sempre colocam você para baixo. Essas pessoas são tóxicas, são nocivas. Então, se você tem uma relação com alguém que te coloca para baixo, num relacionamento que eu diria até abusivo às vezes, pare de conviver com essas pessoas. Você não vai conseguir mudá-la. Você precisa se trabalhar ao ponto de poder conviver com essa pessoa sem deixar com que o que ela fala de você te afete. Se está te afetando, ou você aprende logo a lidar com isso, que às vezes é um processo que demora, e essa interferência dela atrapalha no processo, se afaste. Se afaste. Você não precisa brigar, você não precisa ser inimigo, mas você pode muitas vezes se afastar. Como pessoas que inventam apelidos sobre você, colocam você em situações de humilhação. Fuja dessas pessoas. Prefira ficar ao lado de pessoas que mereçam o seu amor, mereçam a sua amizade, que retribuam o que você faz de bom para elas. A gente não faz nada de bom para o outro esperando algo em troca. Não é adequado fazer isso. Porque se você doa, o que a pessoa vai fazer com o que você doou é com ela. Porém, pessoas que retribuem trazem um relacionamento mais equilibrado, colaborando na autoestima, colaborando no bem-estar. Então evite as pessoas tóxicas, né? Quando alguém se sente bem consigo, isso reflete em suas relações com outras pessoas, no bem-estar, como eu falei, na sua visão do dia a dia, e traz benefícios para a saúde mental, física, emocional e relacional. Vejam como é importante estar bem consigo mesmo. Você ganha saúde mental, saúde física, saúde emocional, saúde relacional, né? Porém, né, se vocês usarem o que eu trouxe para vocês hoje e nas 2 últimas lives, você vai poder não só ajustar a sua autoestima, como também fazer diferença aonde você está convivendo, estimulando pessoas positivamente. Pessoas que estejam querendo
também. Por que eu falo pessoas que estejam querendo também? Porque se você for tentar ajudar alguém que você vê que precisa fazer algo diferente na vida, sem que essa pessoa te peça ajuda, te peça colaboração, você vai estar num relacionamento que não é ok. A gente chama na análise transacional de jogo psicológico. Você vai estar salvando aquela pessoa. No começo ela aceita, a chance dela reclamar de algo e te chutar porque você está se metendo em algo que não foi chamado é muito grande. Então, é importante fazer a diferença no seu meio, mas pelo exemplo, e não enfiando goela abaixo o que eu ia falar outra coisa, mas não vou falar o que você entende que é ok fazer. Então, quando você se trabalha, você estimula positivamente pessoas que estejam querendo. Então, as pessoas que estão buscando vão olhar para você e vão perguntar: o que você está fazendo? E você vai falar: eu estou vendo Vida que Funciona lá com o Rubens toda quarta-feira. Eu estou ouvindo os podcasts que ele faz na Mentoria Integrativa Relacional, no Mircast, toda quinta de manhã às 9h30. Eu estou seguindo lá o Vida que Funciona no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu vejo os vídeos que eles falam sobre, né, o Dr. Rubens e a doutora Mara falam sobre desenvolvimento pessoal e humano. Eu estou aplicando tudo isso na minha vida. Porque, gente, só olhar, só assistir, só estar aqui presente não muda nada, não transforma ninguém. Eu não sou mágico, eu não tenho uma varinha de condão que eu falo assim, vocês todos que estão assistindo vão modificar agora. Não funciona assim. Vocês precisam pegar tudo isso, processar tudo isso, anotar tudo isso e começar a colocar em prática. E no colocar em prática, tendo dúvidas, tendo dificuldades, tendo questões, venham até mim, me perguntem, eu estou à disposição, eu já falei. Eu não vou me meter na vida de vocês tentando ajudá-los no que vocês não pediram. Porém, se o que eu disse vocês entendem que pode ser colaborativo no processo de vocês e vocês tenham dificuldade ou dúvida, venham até mim, eu estou à disposição. Seja para responder perguntas básicas, seja quando às vezes eu preciso indicar um processo de desenvolvimento humano com mentoria integrativa e relacional, um curso de introdução à análise transacional para você entender o seu comportamento, a sua estrutura de personalidade, como você se relaciona. Eu vou fazer isso com carinho e com atenção para colaborar no processo de você. Mas venham até mim, tragam dúvidas, porque as dúvidas de vocês podem ser dúvidas de outros e eu trago o esclarecimento dessas dúvidas nas lives para vocês. Então, desta forma toda, do que eu falei hoje, nas últimas duas lives, você vai ter sim mais saúde física, mais saúde mental, mais saúde relacional, emocional e, portanto, uma maior autoestima. E, finalmente, você vai ter uma vida que funciona. Esse é o meu objetivo aqui, que vocês consigam alcançar tudo isso. Uma pessoa uma vez falou, Rubens, esse negócio de vida que funciona é muito complexo, porque uma vida, eu não quero a vida funcionando, eu tô com um problema aqui, com meu marido, com a minha esposa, com a minha conta, com o meu trabalho. Gente, não tem como separar. Você é um ser humano único, completo, que está interagindo em todos esses meios, e todos esses meios influenciam nos outros. Então, as questões profissionais interferem no teu relacionamento pessoal com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu companheiro, com a sua companheira, interfere no seu relacionamento com o seu filho, o relacionamento com o seu filho interfere com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu companheiro, com o seu trabalho e vice-versa. É tudo junto e misturado ao mesmo tempo agora. Então, cuidar de algo específico é importante, precisa, porém, esse olhar do todo, da vida que funciona, não pode ser deixado de lado. Por quê? Há coisas no âmbito pessoal que impactam o profissional e vice-versa. Por exemplo, e quando você olha exclusivamente para um, às vezes você não sai do lugar e não entende por quê. Porque falta lá o desenvolvimento pessoal. Ou ao contrário, o desenvolvimento pessoal empaca porque faltou algo lá no profissional. Por exemplo, no relacional, por exemplo. Então, são questões que precisam ser olhadas como um todo. Então, a vida que funciona está aqui para isso, para que você tenha esse olhar holístico e pense, dentro de todas as suas vulnerabilidades, qual delas você vai desenvolver neste momento, ou quais delas você vai desenvolver neste momento, se você der conta. E o mais legal disso tudo, que uma interfere diretamente na outra. Então, ao mesmo tempo que você trabalha uma, a outra vai tomando potência, e daí quando você olha para aquela já está mais simples, e você vai pegando o jeito, e como num carro de 0 a 100, você não para e volta a zero. Você vai ganhando velocidade e vai cada vez mais tendo uma vida que funciona. Joia, pessoal? Obrigado pela presença. Então assistam as duas últimas lives que tá lá no YouTube de autoestima, quem não viu.
tem essa de hoje com um monte de dica, um monte de informação preciosíssima, preciosíssima. Eu tentei compactar o máximo possível para não ficar muito chato e muito longo, porém são informações de alto valor, gente. Indiquem para pessoas, peçam para as pessoas, né, curtir o Vida que Funciona, seguir o Vida que Funciona nas nossas redes, estarem ligadas, porque a gente traz conteúdos para transformar a vida de vocês. Obrigado pela presença, sou grato pela presença de cada um aqui e quarta-feira que vem, mais Vida que Funciona para vocês. Nos vemos lá. Obrigado pela presença, pessoal. Beijos e até a próxima.